Muito bem, vamos dar início então ao nosso encontro de estudos para o Livro dos Espíritos dessa noite. Hoje é dia 16 de setembro de 2019, uma segunda-feira, 19 horas e 49 minutos. 30 graus na cidade de Jaú. Nós estamos transmitindo o nosso encontro de estudos diretamente da Associação Jauense de Estudos Espíritas, localizada na cidade de Jaú, estado de São Paulo, Brasil. Nós estamos estudando o referido livro 2, Mundo Espírita ou dos Espíritos, no capítulo 8, Emancipação da Alma. O item, o subtítulo é o número 8, Resumo Teórico do Sonambulismo, do Êxtase e da Dupla Vista. Está conosco pelo Facebook a Sueli Toninho, e pelo YouTube, a Bernadette Mangini, a Lu Herrera e a Gil Cimeire Aparecida Zobrovski. Sejam todos muito bem-vindos. Nós desejamos a todos uma boa noite, e eles estão desejando também uma boa noite a todos. Item 8, resumo teórico do sonambulismo, do êxtase e da dupla vista. Os fenômenos do sonambulismo natural se produzem espontaneamente e independem de qualquer causa exterior conhecida, mas entre algumas pessoas dotadas de organização especial, podem ser provocadas artificialmente pela ação do agente magnético. Onde seria agente magnético, leia-se também de um homem com poder magnético suficiente para fazer com que a pessoa entre em estado de sonambulismo artificial, ou seja, provocado. O estado designado pelo nome de sonambulismo magnético não difere do sonambulismo natural, senão pelo fato de ser provocado, enquanto o outro é espontâneo. O sonambulismo natural é um fato notório, que ninguém pensa pôr em dúvida, apesar do aspecto maravilhoso dos seus fenômenos. Que haveria, pois, de extraordinário ou de mais irracional no sonambulismo magnético, por ser ele produzido artificialmente, como tantas outras coisas? Dizem que os charlatães o têm explorado. Mais uma razão para que não seja deixado nas suas mãos. Quando a ciência se tiver apropriado dele, o charlatanismo terá muito menos crédito entre as massas. Mas, enquanto se espera, como o sonambulismo natural ou artificial são um fato, e contra fato não há argumentos, ele se firma, apesar da má vontade de alguns, e isso no próprio seio da ciência, onde penetra por uma infinidade de portas laterais, em vez de passar pela porta central. E quando lá estiver plenamente firmado, será necessário lhe conceder o direito de cidadania. Para o Espiritismo, o sonambulismo é mais do que um fenômeno fisiológico. É uma luz projetada sobre a psicologia. É nele que se pode estudar a alma, porque é nele que ela se mostra a descoberto. Ora, um dos fenômenos pelos quais ela se caracteriza é o da clarividência, independente dos órgãos comuns da visão. Os que contestam o fato se fundam em que o sonâmbulo não vê sempre, e à vontade dos experimentadores, como através dos olhos. Seria de admirar que os meios sendo diferentes, os efeitos não sejam os mesmos? Seria racional buscar efeitos semelhantes quando não existe o instrumento?
A alma tem as suas propriedades, como os olhos têm as deles. É preciso julgá-los em si mesmo e não por analogia. Todos entenderam o que Kardec está dizendo aqui? Está claro para todo mundo? Glaucio? Você deu uma balançada aí? Está mais ou menos? É os detratores, aqueles que gostam de contestar ou desdizer a doutrina espírita, dizem que o fato dos sonâmbulos terem clarividência não é sempre uma constante. E tem momentos que eles não veem, como o sujeito fora do sonambulismo consegue ver através dos olhos em qualquer momento, né? E Kardec está dizendo que se os meios são diferentes, ou seja, o sonâmbulo se enxerga através da alma, do espírito, e não do corpo físico. Se os meios são diferentes, os resultados podem ser diferentes. É isso, né? Não adianta aqueles que não conhecem e a própria ciência clássica querer julgar um fato que não conhecem, né? Eles imaginam, por exemplo, que sonambulismo, êxtase, seja em decorrência de um problema físico, ou seja, de origem fisiológica. E não é. Não tem nada a ver com o físico. O físico não é o físico que provoca o fenômeno em si, né? O físico, ele facilita para que o espírito se desligue mais facilmente, por isso que ele é um sonâmbulo, e mais facilmente ainda quando é um sonâmbulo lúcido, aquele que descreve, começa a descrever aquilo que ele está percebendo à sua volta, né? E no fenômeno induzido pelo magnetismo, a mesma coisa, né? Kardec está chamando a atenção da ciência aqui para que eles estudem o fenômeno, porque a alma fica descoberta, fica nítido, é notório a divisão, a separação entre o corpo que ela está e a manifestação do espírito, que embora seja através do corpo, não tem nada a ver, muitas vezes, com o conhecimento daquele encarnado. Ele começa a falar de coisas, de situações, de pessoas que ele está vendo, que ele está presenciando, né? Que não tem nada a ver com o cotidiano da vida do sujeito, do sonâmbulo, como encarnado, né? E os caras não pensam, imaginam que o sujeito está alucinado, vai saber o que eles pensam. É lamentável, porque é uma chance, é uma oportunidade de ouro, né? Para se estudar o fenômeno como ele deve ser estudado. Eles alegam que, pelo fenômeno do sonambulismo, do êxtase, ser provocado ou ser natural, como é um fenômeno que é muito, né, eles entendem como maravilhoso, como sobrenatural, fica fácil os malandros, né, imitarem a situação e tentarem enganar as pessoas. Agora, uma pergunta é a seguinte: quanta gente não vende remedinho para resolver todos os problemas em nome da medicina? E, por acaso, a medicina tem culpa disso? Está cheio, charlatão, malandro, pilantra, tem em todo lugar. A Simone está conosco. Bem-vinda, Simone. Atrasada, mas chegou. Bem-vinda, viu? Prazer tê-la conosco. Boa noite para você. Deixa eu ver se tem mais alguém novo pelo... A Lívia, o Paulo César Oliveira também estão conosco, estão desejando uma boa noite a todos. Bem-vindos também, é um prazer tê-los todos conosco. Mas esse caso da clarividência no sonambulismo é uma coisa que deixa muito claro, né, a separação que existe, né, entre corpo e alma, entre corpo e espírito. Uma boa oportunidade para a ciência se inteirar do fato, né? E ele ganha contornos de ciência porque o espiritismo está dizendo como a coisa funciona, né? Pesquisou o fato e está dizendo, ó, funciona assim, né? Ou seja, saiu do campo do maravilhoso, do sobrenatural, para ganhar status de ciência. Então a ciência deveria encarar aquilo
como um fato, pelo menos como uma probabilidade, né? E não como um fato fisiológico, pura e simplesmente. Mas, é como ele disse, né? Enquanto o fenômeno estiver entrando pelas portas laterais, José Augusto entrou também, bem-vindo, Zé. E não pela porta central, ele não ganha status de cidadania. Não vai chegar um momento que não vai ter como negar. Simplesmente isso, né? E ele vai dizer o seguinte: a causa da clarividência, só para explicar mais uma vez, é o fato do espírito ver aquilo que está acontecendo no momento, né? Ele vê tanto encarnado como desencarnado, e aquilo que está acontecendo, né? Não é evidência. Evidência é uma outra coisa. A clarividência não é evidência. Não devemos fazer confusão nesse aspecto. A clarividência do sonambulismo magnético, ou seja, do induzido, e do sonambulismo natural, são as mesmas. São a mesma. Um atributo da alma. De que atributo ele está falando? Do fato do espírito ver em todas as direções, não é? Com facilidade, completamente. O Alessandra Gomes, bem-vinda, Alessandra, prazer tê-la conosco. O fato do espírito ver, né, é um atributo que confere ao espírito a possibilidade de ver em todas as direções, sem que não haja nenhum empecilho das coisas opacas e sólidas, consideradas por nós sólidas, né? Ele vê através das paredes, a uma distância muito grande, como acontece com os espíritos, porque ele está na condição ali de espírito, momentaneamente, né? Está ligado ao corpo, o corpo entrou numa situação especial, que é aquela situação do sonambulismo, ou do êxtase, que é uma situação mais profunda ainda, né? E ele ganha, ele se apodera naquele momento das suas possibilidades como espírito, né? Se deslocar, de ver, de ouvir, e todas as coisas, né? Todos os atributos que o espírito tem. E ele está se referindo aqui exclusivamente à clarividência, a capacidade do espírito ver em tempo real aquilo que está acontecendo à sua volta e distante também, nas distâncias maiores possíveis e imagináveis. Sobretudo quando o espírito tem a capacidade de se deslocar a distâncias muito grandes, quando isso é conferido a ele pela natureza dele, uma natureza mais desenvolvida, uma natureza mais evoluída, tem uma capacidade maior de se distanciar a uma distância maior, né? Então ele diz, um atributo da alma, uma faculdade inerente a todas as partes do ser incorpóreo, né? Repetindo aquilo que eu falei, né? Ele vê por todas as partes, não é como nós que vemos única e exclusivamente pelos olhos, né? Perde os olhos e fica cego, né? Para o espírito isso não acontece. E outro detalhe, né, que ele não está explicando aqui, mas que os espíritos ensinaram a Kardec, e Kardec explica também, é o fato do espírito não precisar de luz, né? Luminosidade para enxergar. Orlando e a Denise entraram também, bem-vindos. Prazer tê-los conosco. Então, o que facilita mais ainda, né? Ele vê tudo o que está acontecendo, independentemente das circunstâncias ou da situação. Seja escuro ou claro, para nós, o espírito vê, independentemente dessas possibilidades, além dessas possibilidades. O sonâmbulo vê em toda parte o que a sua alma possa transportar-se, qualquer que seja a distância. Porque é assim para o espírito, né? Boa noite, irmão. Boa noite, Denise. Porque é assim que é para o espírito. O espírito não tem distância, ele se locomove com a capacidade do pensamento, ele pensa e está naquele lugar. No caso da visão à distância, o sonâmbulo não vê as coisas do lugar em que se encontra o
seu corpo. Quer dizer, é óbvio, né? Óbvio para nós que estudamos espiritismo, né? A gente estudou o livro dos Espíritos uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, eu acho que na 9ª vez, né? Acaba ficando óbvio esse tipo de coisa. Mas as pessoas não entendem assim, não conseguem entender, né? Que o espírito, o corpo está ali, entrou no estado de sonambulismo, ou de êxtase, ou de dupla vista, e o espírito simplesmente se desloca para onde ele quer, independentemente de onde esteja o seu corpo. Isso acontece com todos nós no momento do sono, né? Nós nos deslocamos a distâncias inimagináveis, quando isso é necessário, preciso ou possível, né? Então, Kardec está tentando explicar, porque como as pessoas não têm conhecimento, né, o conhecimento é pequeno, ou não tem conhecimento nenhum, então ele está explicando. No caso da visão à distância, o sonâmbulo não vê as coisas do lugar em que se encontra o seu corpo. Há a semelhança de um efeito telescópico, ele está comparando essa situação como se fosse o telescópio, mas é uma comparação apenas para ilustrar aquilo que ele está falando. Porque não é assim que acontece. Telescópio, você vê de onde você está a uma certa distância. Aquela distância é limitada pela capacidade do telescópio. Aí os melhores telescópios, aqueles telescópios que existem, eles são limitados. Chega um momento que ele não passa daquela capacidade que ele tem, embora existam telescópios aí que têm uma capacidade, o sujeito vê as crateras da Lua, é coisa, né, muito boa. Mas tem a limitação, não é o caso do espírito. O espírito, ele realmente vai, né? Ele se desloca. Então, o efeito telescópico, o que ele usa para ilustrar aquilo que ele está falando, é apenas uma maneira de tentar dar uma ideia. Ele as vê presentes, como se estivesse no lugar em que elas existem. E ele está. Não é apenas como se ele estivesse, ele realmente está. Quer ver como ele afirma isso? Porque a sua alma lá se encontra realmente. Não é? Quer dizer, é duro você tentar explicar para quem, ou para quem não quer saber, ou para quem não sabe, né? Porque realmente a alma lá está, o espírito ligado àquele corpo, que pertence àquele corpo, ele está no lugar em que ele está descrevendo aquilo que está acontecendo. Ele está lá. O corpo dele está aqui. Independente, eu estou na China, não importa. Está na China, em outro mundo, em outro planeta, em outra galáxia, não importa. Eis porque o seu corpo fica como aniquilado e privado de sensações. Porque o que confere essas sensações ao corpo é o espírito. É ele que transmite sensações e recebe sensações através do corpo, mas é ele que está comandando ali. Como ele está distante, você pode cortar, picar, furar, espetar. Ele provavelmente vai sentir o ferimento quando retornar, mas naquele momento, né, até o momento em que a alma se reapossar dele. Quer dizer, quando ele voltar, se ele foi ferido de alguma maneira, para testar as sensações do corpo, ele vai sentir, não é? Se é que alguém vai fazer uma maldade dessa com o sujeito, né? Essa separação parcial, e é parcial mesmo, porque ele está encarnado, ele vai ter que retornar, da alma e do corpo, é um estado anormal. Ele é anormal porque o espírito tem que estar de posse do corpo para viver a vida de relação. Por isso que ele está chamando de anormal. Mas é a situação normal para o espírito. A situação normal não é presa no corpo. O corpo é apenas momentâneo, passageiro, por uma encarnação, por uma existência. Não é? Não para a vida. A vida do espírito é outra. A vida imortal dele é outra. Né?
Diz assim, que pode ter uma duração mais ou menos longa, mas não indefinida. Ele pode ficar por aquilo, passar por aquele fenômeno, aquele estado por algum tempo, mas não indefinidamente. E ele diz, essa é a causa da fadiga que o corpo experimenta após um certo tempo, sobretudo quando a alma se entrega a um trabalho ativo. É difícil de entender? É, porque se a alma não é um ser corpóreo, é um ser incorpóreo, se ela não trabalha materialmente, como é que ela pode causar fadiga no corpo físico? Né? É exatamente pelo fato do cordão fluídico estar ligado ao corpo e como uma corda presa num poste, cada vez que você chacoalha, abala o poste. É por essa razão. Mas é um fenômeno interessante, né? E isso acontece também conosco durante o sono. Aí você acorda cansado. Exatamente pela razão de que o espírito trabalhou, teve muita atividade ao longo do sono. A vista da alma ou do espírito, não sendo circunscrita, fechada, em determinado local, como nós estamos aqui agora, né? E não tendo sede determinada, isto explica porque os sonâmbulos não podem assinalar para ela um órgão especial. Você pergunta, você está vendo? Mas está vendo por onde? Não sei, eu estou vendo. Porque a gente está habituado, como encarnado, a ver pelos olhos, né? Mas como o espírito, o atributo do espírito é ver por todas as partes do seu ser, ele não pode assinalar um lugar especial. Quando o fenômeno ocorre, se alguém faz essa pergunta para ele, ele não consegue assinalar, sobretudo se não tiver conhecimento. Eles vêm porque vêm, sem saber porquê nem como, pois a vista não tem para eles, como espírito, lugar próprio. Se eles se reportam ao corpo, esse lugar parece estar nos centros em que a atividade vital é maior, principalmente no cérebro e na região epigástrica, ou no órgão que, para eles, é o ponto de ligação mais intenso entre o espírito e o corpo. O poder de lucidez sonambúlica não é indefinido, ou seja, não é porque ele está na condição de quase desencarnado, né, desligado, e numa condição bastante lúcida do ponto de vista espiritual, podendo transmitir através do corpo tudo aquilo que ele está vendo, essa situação, essa lucidez, ela não é indefinida. É preciso tomar cuidado com aquilo que o sonâmbulo, o estático, fala, porque ele pode misturar coisas da vida material, da vida de relação, com aquilo que ele está vendo no mundo espiritual. Sobretudo se ele não tem muito conhecimento, né? Se não tem conhecimento da doutrina espírita, da ciência dos espíritos. Né? O espírito, mesmo quando completamente livre, é limitado em suas faculdades e em seus conhecimentos, segundo o grau de perfeição que tem atingido, conforme a natureza do espírito mais ou menos evoluído. E é mais ainda quando ligado à matéria, da qual sofre a influência. Ele não se desliga totalmente do corpo, porque ele está ligado fluidicamente ao corpo, né? Então ele sofre a influência, como nós sofremos. O nosso sonho, muitas vezes, ele é atrapalhado pelas preocupações do corpo. O corpo está se desfazendo, ou seja, colocando para fora todo o excesso de acúmulo, né? De pensamentos ao longo do dia, de preocupações, aquilo se mistura com o sonho, muitas vezes, né? Essa a causa porque a clarividência sonambúlica não é universal, nem infalível. O alerta de Kardec aqui é importante, não é? A clarividência sonambúlica, ela não é para todas as pessoas, exatamente que pode causar ter uma implicância
muito grande na vida da pessoa, dependendo do que ela conseguir lembrar-se daquele fenômeno, né? Então, a gente passa por esse estado também, só que não da maneira do sonâmbulo, nem da maneira do estático. Durante o sono, a situação é a mesma, só que o espírito não consegue reportar aquilo que ele está vendo, as suas atividades no mundo espiritual, a sua relação com os outros espíritos, diretamente pelo corpo, né? Mas a situação, basicamente, é a mesma. E tanto menos se pode contar com a sua infalibilidade, quanto mais a desviem do fim proposto pela natureza e a transforme em objeto de curiosidade e de experimentação. No estado de desprendimento em que se encontra o espírito do sonâmbulo, ele entra em comunicação mais fácil com os outros espíritos, encarnados ou não. Essa comunicação se estabelece pelo contato dos fluidos que compõem os perispíritos e servem de transmissão ao pensamento como fio à eletricidade. Então, ele entra em contato com os outros espíritos da mesma maneira que o desencarnado entra em contato com os seus iguais, com os desencarnados, né? Pelo contato fluídico. Então, contato fluídico entre os espíritos, o pensamento, a via de comunicação fica facilitada. Um pensa, o outro recebe o pensamento rapidamente. É assim que há a comunicação entre os desencarnados. Não há palavra articulada. O sonâmbulo não tem, pois, necessidade de que o pensamento seja articulado através da palavra. Ele o sente e adivinha. É isso que o torna eminentemente impressionável e acessível às influências da atmosfera moral em que se encontra. Dá para entender a atmosfera moral? Se ele estiver num lugar ruim, né, num lugar de baixa qualidade moral, ele vai ser influenciado por aquele ambiente, pelo fato de que ele, como naquele momento, né, estando mais livre, ele vai perceber a atmosfera moral e vai ser influenciado por ela. Como nós, de certa forma, somos também, né? Mas muito menos que o sonâmbulo, porque o sonâmbulo está livre, né? Nós estamos ligados ao corpo, mas sentimos também o peso do ambiente onde teve uma discussão, uma briga, uma desavença, né? Onde há sentimentos de ódio, de inveja, de orgulho, de vaidade, enfim, todos os maus sentimentos, né? A gente percebe e diz que aquele ambiente está pesado, né? Assim que a gente se refere quando nós percebemos a situação fluídica do ambiente. A má situação fluídica do ambiente. E a boa também, né? A boa também é verdadeira. Você sente, você percebe, às vezes as pessoas não definem por desconhecimento, mas sentem. É também por isso que a influência numerosa de espectadores, e sobretudo de curiosos, mais ou menos malévolos, prejudica essencialmente o desenvolvimento de suas faculdades, que, por assim dizer, se fecham sobre si mesmas e não se desdobram com toda a liberdade. Como na intimidade e no meio simpático. Então, como as pessoas usam isso muitas vezes, ou usavam no tempo de Kardec, por curiosidade, né, acaba prejudicando o sonâmbulo. A presença de pessoas malévolas ou antipáticas produz sobre ele o efeito do contato da mão sobre a sensitiva. Sensitiva é aquela que produz fenômenos e não é médium, né? Ela produz fenômenos através do próprio magnetismo, da imposição do seu magnetismo sobre um objeto, por exemplo. Uma mão que esteja discordando daquilo, que não acredita no fenômeno, ou que destoa, né? Ela encostando a mão dessa pessoa malévola, com maus sentimentos,
numa sensitiva, prejudica o trabalho da sensitiva. Ela vai sentir fluidicamente e vai sentir o seu trabalho prejudicado. O sonâmbulo vê, ao mesmo tempo, o seu próprio espírito e o seu corpo. Eles são, por assim dizer, dois seres que lhe representam a dupla existência espiritual e corporal, confundidos, entretanto, pelos laços que os unem, laço fluídico, né, como a gente se referiu há pouco. Nem sempre o sonâmbulo se dá conta dessa situação e dessa dualidade. E essa dualidade faz que, frequentemente, ele fale de si mesmo como se falasse de uma pessoa estranha. É que, no momento, o ser corporal fala ao espiritual e, no outro, é o ser espiritual que fala ao ser corporal. O espírito adquire um acréscimo de conhecimentos e de experiências em cada uma de suas existências corpóreas. Esquece-os, em parte, durante a sua encarnação, numa matéria demasiado grosseira, mas recorda-os como espírito. Ele está dizendo aqui que nós, como encarnados, não lembramos daquilo que sabemos ou do que nos aconteceu em outra encarnação. No entretanto, à noite, quando dormimos, quando nos distanciamos do corpo, que é isso que acontece, somente o corpo dorme, o espírito não, nós lembramos de tudo. Mais facilmente vai se lembrar do sonâmbulo, é claro. E vai manifestar isso através do corpo. Né? Por isso é que o sonâmbulo demonstra conhecimentos que não tem como encarnado. Como encarnado ele é limitado, mas como sonâmbulo, ou seja, distanciado do corpo, ele recobra seu conhecimento, seus conhecimentos das encarnações, e passa a transmitir, através do corpo, esses conhecimentos. Acho que o cara está falando de álgebra, química, física, fisiologia, o cara é um iletrado, como é que isso pode acontecer? Né? É assim que é. É assim que certos sonâmbulos revelam conhecimentos superiores ao seu grau de instrução e mesmo à sua capacidade intelectual aparente. Essa afirmação, porque o termo que Kardec usou define claramente, né, aquilo que acontece conosco. A limitação do nosso intelecto é apenas aparente. Né? O espírito adquire, ao longo das encarnações, muitos conhecimentos. Né? E imagine, um espírito, para chegar na nossa situação evolutiva, embora ainda pequena, do ponto de vista moral e intelectual, passou por centenas, dezenas, talvez milhares de encarnações. Numa aprende a pregar um prego, na outra aprende a acertar o dedo com o martelo. Ele já sabe que o dói. Né? Ele não precisa fazer experiência outra vez. Né? Estou fazendo uma brincadeira aqui, mas é assim que funciona. Né? Aprender uma coisa numa encarnação, outra coisa noutra, outra coisa noutra. Aí você junta milhares de encarnações, cara, é para ter conhecimento bom das coisas, né? Não é pouco, não. O problema é que ele, como pela sua baixa moralidade, ele não sabe aplicar com sabedoria aquilo que conhece. Então comete equívocos, né? Por exemplo, se ele souber que na outra encarnação ele foi um nobre, pronto, vaidade já vai lá pro teto, né? Enquanto ele estiver naquele corpinho, trabalhando como, né, simples operário e tal, ele, né, vai se aquietar, vai aprender aquilo que ele tem que aprender naquela encarnação. Mas se ele souber que ele foi rico, né, ou foi um mandante, ou um grande imperador, ou um nobre, qualquer outro cara, pronto. Sobe nas tamancas e quer crescer em cima de todo mundo. E esse é o nosso problema. Vaidade, orgulho, egoísmo, os grandes problemas, as grandes chagas da humanidade. É assim que certos sonâmbulos revelam conhecimento superior, já lemos isso aqui. A inferioridade intelectual, também lembro? Não. A inferioridade intelectual e científica do sonâmbulo em seu estado de vigília não permite, portanto, pré-julgar-se nada sobre os conhecimentos que ele pode revelar no estado lúcido. Ele chama de estado lúcido o estado em que ele está sonâmbulo, revelando as coisas através do seu próprio corpo. Segundo as circunstâncias e objetivo que se tem à vista,
segundo as circunstâncias e o objetivo que se tenha em vista, ele pode aurí-los na sua própria experiência, na clarividência das coisas presentes, ou nos conselhos que recebe de outros espíritos. Mas, como seu próprio espírito pode ser mais ou menos adiantado, ele pode dizer coisas mais ou menos justas. Kardec está fazendo um alerta aqui para que nós não tomemos... Lorival França entrou e a Renata Nascimento entrou também. Sejam bem-vindos. Ele está dando um alerta para que nós não tomemos ao pé da letra tudo que é falado quando ocorre um fenômeno como esse. Sempre com bastante prudência. Pelos fenômenos do sonambulismo, seja natural, seja magnético, ou seja, induzido, a providência nos dá a prova irrecusável da existência e da independência da alma e nos faz assistir ao espetáculo sublime da sua emancipação. Por esses fenômenos, ela nos abre o livro do nosso destino. Quando o sonâmbulo descreve o que se passa à distância, é evidente que ele o vê, mas não pelos olhos do corpo. Vê-se a si mesmo no local e para lá se sente transportado. Lá existe, portanto, qualquer coisa dele, e essa qualquer coisa, não sendo o seu corpo, só pode ser a alma ou o espírito. Enquanto o homem se extravia nas sutilezas de uma metafísica abstrata e ininteligível, na busca das causas de nossa existência moral, Deus põe diariamente sobre os seus olhos e sobre as suas mãos os meios mais simples, os mais patentes para o estudo da psicologia experimental. Aliás, ele cita mais uma vez psicologia. Psicologia é o estudo da alma, né? Como é que podem haver psicólogos que não acreditam no espírito, ou na individualidade espiritual? É isso que não... Como é que vai estudar a alma? Que alma? Aquilo que tentaram há milhares há centenas de anos encontrar dentro do corpo humano e que nunca conseguiram encontrar. É essa alma que ele está buscando? O êxtase é o estado pelo qual a independência entre a alma e o corpo se manifesta de maneira mais sensível e se torna, de certa forma, palpável. O êxtase é o estado pelo qual a independência entre a alma e o corpo se manifesta de maneira sensível e se torna, de certa forma, palpável. Palpável por quê? Porque é fácil pelo intelecto, pela demonstração da experiência, você constatar que ali existem dois seres. Um encarnado, limitado em todos os aspectos, que vê, ouve, sente, percebe limitadamente e fala somente daquilo que o encarnado sabe, e um outro que vê por todo o seu ser, ouve por todo o seu ser, sem a necessidade de luz, se transporta a longas distâncias, fala de coisa que o encarnado não conhece. São dois seres diferentes, independentes, não diferentes. É o mesmo ser em duas situações diferentes. Uma como encarnado e limitado, e outra como espírito de grandes conhecimentos, porque teve muitas encarnações. Né? Por isso que ele diz, ele usa a palavra aqui, palpável, né? Que dá para perceber, né? Quase dá para tocar essa situação. No sonho e no sonambulismo, a alma erra pelos mundos terrestres. Errar é estar livre, não é? Ou, no caso do sonho do sonambulismo, parcialmente livre, porque ela está ligada ao corpo pelo cordão fluídico. No êxtase, ele penetra um mundo desconhecido, o dos espíritos etéreos, com os quais entra em comunicação, sem, entretanto, poder ultrapassar certos limites, que ele não poderia transpor sem romper inteiramente os laços que a ligam ao corpo. Porque o êxtase é uma situação mais profunda
de desligamento do espírito do corpo. O sonho, nem tanto, nem o sonambulismo. Ele se desliga, mas não tanto, né? O êxtase não, é muito mais profundo. Lembra que ele alerta, nas questões atrás, de que um estático pode desejar, por estar num mundo bom e feliz, se separar definitivamente do corpo e até causar a própria morte? Que precisa chamá-lo, alertá-lo por todos os meios possíveis e imagináveis para que ele não faça isso, né? Um fulgor resplandecente e inteiramente novo a envolve. Harmonias desconhecidas na terra a empolgam. Um bem-estar indefinível a penetra. Ela goza, por antecipação, da beatitude celeste e pode dizer-se que passa um pé no limiar da eternidade. É bom ter uma experiência como essa, né? Mas vai que a gente não quer voltar, não? Vai que dá vontade de ficar. No estado de êxtase, o aniquilamento do corpo é quase completo. Ele só conserva, por assim dizer, a vida orgânica. Sente-se que a alma não se liga a ele mais que por um fio, que um esforço a mais poderia romper sem remédio. Nesse estado, todos os pensamentos terrenos desaparecem para dar lugar ao sentimento puro, que é a própria essência do nosso ser imaterial. E pela primeira vez eu vejo Kardec chamar o espírito de ser, ou essência do nosso ser de imaterial. Porque os espíritos explicam que nós não podemos nos referir assim ao espírito, né? O espírito é alguma coisa. Ele é um ser incorpóreo, não imaterial. Todo entregue à sua contemplação sublime. O estático encara a vida como uma parada momentânea para ele, parada momentânea. Para ele, o bem e o mal, as alegrias grosseiras e as misérias deste mundo não são mais que fúteis incidentes de uma viagem da qual se sente feliz ao ver o fim, o termo. Acontece que os estáticos acontecem com os estáticos o mesmo que com os sonâmbulos. Sua lucidez pode ser mais ou menos perfeita, o seu próprio espírito, conforme for mais ou menos elevado, é também mais ou menos apto a conhecer e a compreender as coisas. Verifica-se neles, às vezes, mais exaltação do que verdadeira lucidez. Ou melhor dito, sua exaltação prejudica a lucidez. Fica tão alegre por estar naquela situação e fica eufórico. Aí começa a julgar de forma equivocada as coisas. Ou melhor dito, sua exaltação prejudica a lucidez. É por isso que as revelações são frequentemente uma mistura de verdades e erros, das coisas sublimes e das coisas absurdas ou mesmo ridículas. Espíritos inferiores, imperfeitos, né, aproveitam-se muitas vezes dessa exaltação, que é sempre uma causa de fraqueza, quando não sabe vencê-la, para dominar o estático, e para tanto se revestem aos seus olhos de aparências que o mantêm na sua ideia e preconceitos do estado de vigília. Olha o que eles fazem, filha da mãe. Se misturam, se miscuem em tudo, né? Que coisa. Este é um escolho, um empecilho, né? Mas nem todos são assim. Cabe-nos julgar friamente e pesar as suas revelações na balança da razão.
os espíritos imperfeitos vêm e começam a tomar forma que o estático imagina estar vendo, ele deseja ver, e eles percebem aquilo e começam a tomar aquela forma para enganar o cara. Como eles dão a aparência que quiserem para o corpo, para o seu perispírito, desculpe, né, que é o corpo fluídico. É melhor explicando, porque pode ter gente aí que não tem conhecimento. A emancipação da alma se manifesta, às vezes, no estado de vigília e produz um fenômeno designado pelo nome de dupla vista. Dupla vista é isso, né? O espírito entra num estado, né, de lucidez muito grande e começa a perceber aquilo que está à sua volta e acaba confundindo material com espiritual, né? Que dá aos que possuem a faculdade de ver, ouvir e sentir além dos limites dos nossos sentidos. Eles percebem as coisas ausentes por toda parte, até onde a alma possa estender a sua ação. Vêm, por assim dizer, através da vista ordinária, como por uma espécie de miragem. No momento em que se produz o fenômeno de dupla vista, o estado físico é sensivelmente modificado. Os olhos têm qualquer coisa de vago, olhando sem ver, e toda a fisionomia reflete uma espécie de exaltação. Constata-se que os órgãos da visão são alheios ao fenômeno, e verifica-se que a visão persiste, mesmo com os olhos fechados. Essa faculdade se afigura aos que a possuem tão natural como a de ver. Aliás, eu estou lendo uma matéria na Revista Espírita, de 1866, a Karina Ramos entrou e está conosco. Bem-vinda, Karina. Que é muito interessante, uma médium da cidade de... Lá fala o nome, no Oriente. Não vou lembrar agora. Mas extraordinário. Ela mesma chama mediunidade de mediunidade psicológica. Ela deu esse nome. Né? E ela consegue, através dessa mediunidade, entrar em contato com os espíritos encarnados e desencarnados, desligados do corpo, durante o sono, e tem consciência daquilo. Plena consciência do que está acontecendo. E ela fala para Kardec, nós estivemos juntos tal dia, assim, então. O mestre veio me visitar. Interessantíssima essa matéria. Eu estou estudando essa matéria, comecei a estudar ontem à noite. Muito interessante. Qualquer dia a gente pode pegar numa sexta-feira aí para dar uma olhada, porque é bem a propósito disso que nós estamos estudando. O esquecimento se segue, em geral, a essa lucidez passageira, cuja lembrança se torna cada vez mais vaga e acaba por desaparecer como a de um sonho. Olha que interessante. O cara passa por todo o fenômeno e depois vai desaparecendo a memória daquilo que aconteceu e se perde. O poder da dupla vista vai desde a sensação confusa até a percepção clara e nítida das coisas presentes ou ausentes. No estado rudimentar, ela dá a algumas pessoas o tato, a perspicácia, uma espécie de segurança nos seus atos, o que se pode chamar de justeza do golpe de vista moral. Mais desenvolvida, desperta os pressentimentos e, ainda mais desenvolvida, mostra acontecimentos já realizados ou em vias de realização. Um certo prenúncio do futuro, né? E do passado também. O sonambulismo natural e artificial, o êxtase e a dupla vista, não são mais do que variedades ou modificações de uma mesma causa.
Esses fenômenos, da mesma maneira que os sonhos, pertencem à ordem natural. Eis porque existiram desde todos os tempos. A história nos mostra que eles foram conhecidos e até mesmo explorados desde a mais alta antiguidade, e neles se encontra a explicação de uma infinidade de fatos que os preconceitos fizeram passar como sobrenaturais. Tem uma nota do tradutor que diz que todos esses fenômenos estão hoje cientificamente provados pelas pesquisas parapsicológicas, misturar parapsicologia com espiritismo, não. Embora certos pesquisadores pretendam fazê-los acomodar-se ao materialismo. Na realidade, parapsicologia não é ciência, eu já falei tantas vezes. Não tem nada a ver com ciência. Eles pegam os princípios, né, científicos de outras ciências e aplicam na parapsicologia. Quer dizer, roubar princípio dos outros. Ciência é aquilo que você desenvolve pela pesquisa, como Kardec desenvolveu a doutrina espírita. Veja-se o que diz a respeito dessa acomodação, a resposta à pergunta 446 deste livro. Muito bem, alguém tem alguma dúvida daquilo que a gente acabou de estudar? Ficou claro? Muito bem. Capítulo 9. Intervenção dos espíritos no mundo corpóreo. Se eu fosse garoto, eu diria, é nós. Não é? Porque é aqui que acontece a coisa, né? Os desencarnados interferindo no mundo corpóreo, na nossa vida. Primeiro subtítulo, penetração do nosso pensamento pelos espíritos. A questão de número 456. Os espíritos veem, né? Enxergam tudo o que fazemos? Resposta, podem vê-lo, pois estáis incessantemente rodeados por eles. Ué, mas não, eles não estão lá no nosso lar? Não, não estão, não. Estão no vosso lar mesmo, enfiado lá na tua casa. Se você bobear, os mais ruins, os piores. Mas cada um só vê aquelas coisas a que dirige a sua atenção, porque eles não se ocupam das que não lhes interessam, da mesma maneira que a gente. A gente só se preocupa com aquilo que está vendo. Às vezes está acontecendo um fato, do nosso lado a gente não vê. Por quê? A gente está com a nossa atenção voltada para aquilo que nos interessa. Assim são os desencarnados, porque eles nada mais são que os homens sem corpo. Né? Aqueles que deixaram aqui o seu corpo físico ou em outro planeta, semelhante ao nosso. Questão de número 457. Os espíritos podem conhecer os nossos pensamentos mais secretos? Agora compliquem. Vai que o cara está pensando em torcer para o Palmeiras, é corintiano, não pode falar para ninguém. Já pensou? Os espíritos podem conhecer os nossos pensamentos mais secretos? Pergunta Kardec aos espíritos superiores. Conhecem, muitas vezes, aquilo que desejaríeis ocultar a vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos podem ser dissimulados, disfarçados, escondidos para eles. Pertencem, trabalham, se miscuem, né? Interferem, participam da nossa vida. 457A. Assim sendo, pareceria mais fácil ocultar-se uma coisa a uma pessoa viva, e leia-se aqui, encarnado, ou seja, com corpo físico, pois não o podemos fazer a essa mesma pessoa depois de morta, depois que ela perde o corpo? Resposta, certamente. Você esconde do cara a enganação, a roubalheira, a mentira, a corrupção, enquanto ela está viva. A enganação, a traição, né? Mas depois que ela desencarna, ela vai ficar sabendo exatamente de tudo o que aconteceu. E eles respondem, certamente, pois quando vós julgais bem escondidos, tende muitas vezes ao vosso lado uma multidão de espíritos que vos veem. Ali, muitas vezes, centenas de
de testemunhas e oculares, né? Então, olha. 458. Que pensam de nós os espíritos que estão ao nosso redor e nos observam? Resposta: isso depende. Os espíritos levianos riem das pequenas traquinices que vos fazem e zombam das vossas impaciências. Os espíritos sérios lamentam as vossas trapalhadas e tratam de vos ajudar. Então, quando eles falam, quando os espíritos dizem que é toda uma multidão ao nosso redor, é toda uma multidão mesmo. Tem os malandros, pilantras, os que querem bem, os que querem mal, tem de tudo. Né? Questão de número 2. Influência oculta dos espíritos sobre os nossos pensamentos e as nossas ações. Questão de número 459. Os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? Resposta dos espíritos superiores a Kardec. Nesse sentido, a sua influência é maior do que supondes, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. Questão de número 460. Temos pensamentos próprios e outros que nos são sugeridos? Resposta: vossa alma é um espírito que pensa. Pensamento é um atributo do espírito. Né? Por isso que eles respondem assim, eles começam a resposta desse jeito. Não ignorais que muitos pensamentos vos ocorrem a um só tempo, sobre o mesmo assunto, e frequentemente bastante contraditórios. Pois bem, nesse conjunto, há sempre os vossos e os nossos. É isso o que vos deixa na incerteza, porque tendes em vós duas ideias que se combatem. 461. Pergunta: como distinguir os nossos próprios pensamentos do que nos são sugeridos? Resposta: quando um pensamento vos é sugerido, é como uma voz que vos fala. Então, semelhante, por comparação, por analogia, porque voz nenhuma vai falar com a gente. A gente ouve no cérebro, ouve, entre aspas, como se alguém estivesse falando. Eu já passei pelo fenômeno, por essa situação, e é exatamente assim que acontece. Está pensando numa coisa, daqui a pouco vem ou a resposta, ou qualquer outra coisa na sua cabeça, e parece que alguém está realmente falando, mas ninguém está falando, não. São pensamento para pensamento. Os pensamentos próprios são, em geral, os que vos ocorrem no primeiro impulso. Na primeira ideia, normalmente é o nosso pensamento. Depois vem aqueles que nos são sugeridos. De resto, não há grande interesse para vós nessa situação, e é frequentemente útil não o saberdes. O homem age mais livremente, e se decidir pelo bem, o fará de melhor vontade. Se tomar o mau caminho, sua responsabilidade será maior. Então, a gente não pode culpar nunca, né, os pensamentos que nos são sugeridos, seja pelos bons espíritos, seja pelos maus espíritos, pelos espíritos imperfeitos, porque a decisão é sempre nossa. Né? Ah, não, eu só decidi fazer tal coisa porque o espírito sugeriu. Não, companheiro, você decidiu porque você decidiu mesmo. Foi você que é o culpado, é você que vai responder. Independentemente de quem sugeriu, se sugeriu. 462. Pergunta: os homens de inteligência e de gênio tiram sempre suas ideias de si mesmos? Resposta: algumas vezes as ideias surgem do seu próprio espírito, mas frequentemente lhes são sugeridas por outros espíritos que os julgam capazes de as compreender e dignos de as transmitir. Quando eles não as encontram em si mesmos, apelam para a inspiração. É uma evocação que fazem sem o suspeitar.
Evocação é quando nós pedimos a presença ou a ajuda de algum espírito, de um desencarnado, e muitas vezes a gente faz isso pelo pensamento sem suspeitar que está fazendo, mas está fazendo. Kardec acrescenta a seguinte explicação: se fosse útil que pudesse distinguir os nossos próprios pensamentos daqueles que nos são sugeridos, Deus nos teria dado o meio de fazê-lo, como nos deu o de distinguir o dia e a noite. Quando uma coisa permanece vaga, é que assim deve ser para o nosso bem. Quando ele está fazendo essa afirmação, ele está querendo dizer o seguinte: nós estamos num mundo de expiação e provas, não é? E nós viemos aqui exatamente para saber se a gente passa pelo exame ou não, pela prova ou não, não é? Então, por isso que a gente não tem consciência, e não deve ter mesmo, daquilo que nos é sugerido ou não. Porque nós temos que decidir sempre pelo bem. Às vezes nós não decidimos, é normal, né? Nós tomarmos as decisões equivocadas. Mas a responsabilidade por todo o bem que nós fizemos, ou por todo o mal que nós fizemos, ou por todo o bem que nós deixamos de fazer, é sempre nosso. A gente jamais vai poder atribuir a um desencarnado, seja ele quem for, bom ou mal. 463. Disse algumas vezes, pergunta de Kardec, disse algumas vezes que o primeiro impulso é sempre bom. Isso é exato? Resposta: pode ser bom ou mal, segundo a natureza do espírito encarnado. É sempre bom para aquele que ouve as boas inspirações. Você está tendo... tem um ditado antigo que diz que a gente deve, quando toma uma decisão de cabeça quente, contar até 10. Né? Por quê? Porque aí você vai dar oportunidade para os bons espíritos, para o seu espírito guia, de lhe sugerir bons pensamentos. E com a cabeça quente, normalmente nós tomamos as piores decisões, as mais equivocadas, né? As mais ruins, né? As mais improdutivas. Então é sempre bom dar um tempo. E é interessante como as ideias mudam, né? Você está para fazer uma coisa, se você não faz naquele dia, ou não faz no outro, ou não faz no outro, às vezes aquela sua primeira ideia muda completamente. Está mudando. Quando você vai fazer, muitas vezes você faz o melhor. Fala, puxa vida, se tivesse feito aquela lá, eu não estaria fazendo tão bem como estou fazendo agora. Né? Os nossos pensamentos, né, se associam aos pensamentos sugeridos, e dali a gente deduz, muitas vezes, a melhor ideia, a melhor hipótese para aquilo que a gente está fazendo. É interessante como isso acontece. E acontece. Né? Como distinguir se um pensamento sugerido vem de um bom ou de um mau espírito? Resposta: estudar é a coisa. Os bons espíritos não aconselham senão o bem. Cabe a vós distinguir. Se for um mau pensamento, filho, sai fora. Só pode ser pilantragem. Só pode ser de um que não quer teu bem. Não é? Quantos, olha, o que está acontecendo de suicídio no mundo e no nosso país é algo inimaginável. São pessoas que se deixam levar por esses pensamentos. São pessoas para as quais são sugeridas determinados pensamentos e a pessoa simplesmente aceita. Né? Simplesmente ela, para usar um linguajar mais popular, embarca naquela ideia. Embarca literalmente, né? Toma assento na ideia. Né? E acaba achando, supondo que é a solução mesmo. Né? É a solução para os seus problemas. Como nós estamos no mês Setembro Amarelo, né? Não é isso? Que é de combate justamente ao suicídio, né? Então é muito bom esse tipo de... Não custa nada, né? Se vai para um canto isolado, sozinho, faz uma prece, pede ajuda de Deus, dos bons espíritos, seu anjo da guarda, né?
E certamente o bom pensamento vem, a boa sugestão vem. Não é? Deus, como disse Jesus, Deus não desampara ninguém. Questão 465, para encerrar. Com que fim os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal, ou nos sugerem maus pensamentos? Também poderia ser colocado assim. Resposta: para vos fazer sofrer com eles. É assim que a coisa funciona. Vamos anotar aqui a 465A, para nós retomarmos na próxima segunda-feira. Hoje é dia 16 de 9 de 19. Só nessa página tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 anotações de dados. Tem desde 2005. Muito bem. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Quer acrescentar alguma coisa? Não? Podemos encerrar? Muito bem. Vamos, então, elevar o nosso pensamento. Vamos mentalizar a figura excelsa e amiga de Jesus, nosso mestre, nosso modelo e guia da humanidade. E, juntos com Jesus, nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e justiça, para agradecê-lo muito pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome, para discutirmos as questões propostas pelo Livro dos Espíritos desta noite. Queira a vossa bondade, o vosso amor, a vossa misericórdia, que tenhamos bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo para que nós possamos trabalhar, sermos úteis à sociedade em que vivemos e, desta forma, dignificar a vida. Auxilia-nos ainda, Senhor, dá-nos a força necessária para que nós possamos orientar a própria existência por um profundo e sincero respeito pelo nosso próximo. Em teu nome, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de toda a sua equipe, nós declaramos encerrado o nosso encontro de estudos desta noite, e que assim seja.